Felipe Augusto, João Vitor Silva, José Ferreira e José Vitor. A gente vai falar sobre o CPC 27 de ativo imobilizado, dos itens 23 a 59. Esse trabalho é da matéria de contabilidade intermediária. Nós somos do curso de Ciências Contábeis, a nossa professora é a professora Lízia de Mello. Olá a todos, meu nome é José Ferreira e eu vou falar para vocês sobre mensuração de custos, que é o item 23 do CPC 27. O custo de um item de ativo imobilizado é equivalente ao seu preço à vista na época da compra. Agora, se o prazo de pagamento excede os prazos normais de crédito, a diferença entre o preço equivalente à vista e o total de pagamentos deve ser reconhecido como uma despesa de juros durante o período. Ainda no item 24 menciona sobre casos de permuta. Permuta é troca. E no caso de troca de ativos imobilizados, ambos não necessitam ser da mesma natureza. Dessa forma, o valor dele vai ser mensurado pelo valor justo, exceto se a operação de troca não tenha natureza comercial ou se o valor justo de ambos os ativos imobilizados não puderem ser mensurados com segurança. O valor justo de um ativo é mensurável de forma confiável se a variabilidade da faixa de mensuração de valor justo razoável não for significativa. Essa mensuração costuma ser feita pela empresa. A empresa adota os critérios que forem mais úteis para ela, no caso, e no caso que tenham maior confiabilidade, né? Agora, se as probabilidades de várias estimativas dentro dessa faixa puderem ser razoavelmente avaliadas e utilizadas na mensuração do valor justo, o valor contábil de um item do ativo imobilizado pode ser reduzido por subvenções governamentais. No caso, o governo decide como ele vai fazer essa mensuração, de acordo com o pronunciamento técnico do CPC 07. Vai. Dessa forma, o ativo, depois que reconhecido, deve ser apresentado da seguinte forma: pelo custo do ativo, seguindo as regras que o José mencionou anteriormente, seguido depois da depreciação acumulada, que vai ser explicado posteriormente pelo Guisa, e perda por redução do valor recuperável, que basicamente é a perda por impairment. Olá, agora eu vou falar sobre o método de reavaliação. O item do ativo imobilizado que tem o seu valor que ele pode ser mensurado confiavelmente, ele pode, se a lei permitir, ter o seu valor reavaliado. Essa reavaliação ela pode ser tanto aumentando o valor desse ativo quanto diminuindo o valor desse ativo. O período de reavaliação, em quanto tempo esse valor pode ser reavaliado? Depende do ativo. Se for um ativo volátil, essa reavaliação é feita anualmente, porque seus valores eles podem variar muito e por isso ele deve ser reavaliado anualmente. Caso ele não for volátil, essa reavaliação pode ser feita de 3 a 5 anos, de 3 em 3 anos ou de 5 em 5 anos. E também tem outro detalhe: se um item de um ativo for reavaliado, toda aquela classe de ativo também deve ser reavaliada. Por exemplo, no caso de um carro, se reavaliar o valor de um carro lá do ativo imobilizado, todos os outros carros que estão lá no ativo imobilizado também devem ter o seu valor reavaliado. Isso é feito para evitar você de reavaliar um ativo só. Então, por isso eles reavaliam toda aquela classe de ativo. Por exemplo, terrenos, por exemplo, se você reavaliar o valor de um terreno, você deve reavaliar o valor de todos os terrenos que você possui. Outro exemplo também é máquinas, navios e veículos a motor, carros, motos, por exemplo. Agora, no caso, se o valor do ativo aumentar. Se o valor desse ativo aumentar, esse aumento deve ser creditado diretamente na conta própria do patrimônio líquido. Ou se houver conta de decréscimo, uma conta que estiver diminuindo o valor do ativo, você deve abater esse valor de reavaliação aumentando nesse valor que está diminuindo.
Caso o valor contábil do ativo estiver diminuindo, basicamente você faz o mesmo método. Ele deve ser, no caso ele deve ser reconhecido no resultado. E se a diminuição do ativo deve ser debitada diretamente ao patrimônio líquido contra a conta de reserva de reavaliação até seu limite. Então, quando você tem um aumento, você coloca esse aumento na conta de reserva de reavaliação, e quando tiver a reavaliação negativa, você pega esse valor e abate nessa conta dessa reserva, até ter um limite. Aí, quando passa disso, você vai ter um prejuízo no resultado do exercício. O saldo relativo à reavaliação acumulada do item do ativo imobilizado somente pode ser transferido para lucros acumulados quando a reserva é realizada. Ou seja, você vai ter lá a sua reserva, lá, quando o valor do ativo aumenta, você vai ter a sua reserva. E você só pode transferir, reconhecer essa reserva como um lucro, esse valor que você conseguiu aumentando seu patrimônio como um lucro, quando essa reserva é realizada. Olá, meu nome é João Victor Nisa, vou falar um pouco mais sobre a depreciação e a separação, o método, como pode ser contabilizado com despesas. Vou falar um pouco mais aqui, vou ler um pouco. Componentes com custos significativos devem ser depreciados separadamente. A entidade deve alocar o valor inicial reconhecido do item do ativo imobilizado aos componentes significativos desse item e devem depreciá-lo separadamente. O que seria isso? Seria uma roda do avião, um motor, uma hélice, um componente eletrônico, algo que possa ser trocado, né? Algo que possa ter manutenção, como um pneu, não só como um pneu de avião, mas como um pneu de trator, entendeu? De caminhão, que é muito caro e significativo. Seguindo, componentes do mesmo item de ativo imobilizado com as mesmas características. Vou falar um pouco mais desses componentes do ativo imobilizado com as mesmas características, que podem ser, por exemplo, um avião que foi compro no ano de 2000 e um que foi compro no ano de 2009, e que tem as mesmas características, só que eles, com o passar do tempo, com a inflação ou com um contrato feito, pode ser comprado com valor diferente e com material diferente, só que eles têm as mesmas características, entendeu? E podem ser depreciados juntos. Coisas com valores pequenos, porque senão daria muito trabalho. Você imagina, você depreciar um monte de coisas, mais aquela frota de avião, você depreciar peça por peça, entendeu? É mais fácil você alocar essas depreciações de cada peça em uma depreciação só. A entidade pode escolher depreciar separadamente os componentes de um item que não tenham um custo significativo em relação ao custo total. É o que eu acabei de falar, que é a quantidade, né, o valor muito irrisório ali da depreciação. Vou falar um pouco mais sobre agora a parte do custeio, né, a separação que pode ser inserida. A despesa de depreciação a um custo, então, como a gente aprendeu na matéria de custo, aplicar a depreciação de uma máquina a um produto, né? Eu falo um pouco mais aqui sobre isso aqui, como, por exemplo, uma depreciação numa fábrica, por exemplo, ela deprecia com o tempo, a empresa vai ter que pagar aquela depreciação, e esse valor da depreciação pode ser agregado a um ativo. Nesse caso aqui, eu coloquei um exemplo de uma fábrica de avião aqui, que deprecia aquela máquina, todo aquele equipamento, e pode ser agregado no valor do ativo. Olá, meu nome é José Victor e eu vou falar um pouco mais sobre a depreciação. Aqui nesse slide especificamente sobre a determinação do valor depreciável. O valor depreciável basicamente é determinado após a redução do seu valor residual e deve ser apropriado de forma sistemática ao longo da sua vida útil estimada. Mas o que seria um valor residual?
Bom, basicamente, valor residual é o valor estimado que a entidade obteria com a venda do ativo após deduzir as despesas estimadas de venda. É válido lembrar que o valor residual e a vida útil de um ativo devem ser revisados ao todo final de cada exercício. E caso haja diferença, a mudança deve ser contabilizada como mudança de estimativa contábil. Agora um pouco sobre a depreciação. A reparação e a manutenção de um ativo não evitam a necessidade de depreciá-lo. E mesmo que o valor justo de um ativo exceda o seu valor contábil, a depreciação ainda deverá ser reconhecida, a não ser caso o valor residual exceda o valor contábil do ativo. E quando não iremos depreciar? Bom, basicamente a despesa de depreciação será zero, enquanto o valor residual subsequente for igual ou superior ao seu valor contábil. E de acordo com os métodos de depreciação utilizados, a despesa de depreciação pode ser zero enquanto não houver produção. Quando a depreciação se inicia? Basicamente, quando o ativo estiver disponível para uso, ou seja, quando está no local e condições de funcionamento na forma pretendida pela administração. E quando a depreciação do ativo deve cessar? Quando o ativo for classificado como mantido para a venda ou for baixado. Mas o que seria vida útil? Basicamente, vida útil poderia ser definido como o período durante o qual a entidade espera utilizar o ativo ou o número de unidades de produção ou unidades semelhantes que a entidade espera obter para a utilização do ativo, dependendo aí pelo método de depreciação utilizado pela empresa. A estimativa da vida útil de um ativo é uma questão de julgamento baseado na experiência da entidade com ativos semelhantes. E vale lembrar que a vida útil de um ativo pode ser menor do que sua vida econômica. Os fatores considerados na determinação de sua vida útil. Aqui eu listei os fatores que são considerados, que seria o uso esperado do ativo, avaliado com base na capacidade ou produção física, o desgaste físico normal esperado depende de fatores operacionais, a obsolência técnica ou comercial, mudanças ou melhorias na produção, na demanda de mercado do produto ou serviço e limites legais ou semelhantes no uso do ativo, por exemplo, datas de términos de contratos de arrendamento. Agora sobre terrenos e edifícios. Terrenos e edifícios são ativos separáveis e são contabilizados separadamente, mesmo quando sejam adquiridos conjuntamente. Terrenos possuem sua vida útil ilimitada, portanto, não são depreciados. Porém, com exceção de pedreiras ou locais utilizados como aterro. Já no caso de edifícios, possuem sua vida útil limitada e, por isso, são depreciáveis, sim. E o aumento do valor de um terreno no qual um edifício esteja construído não afeta o valor contábil do mesmo edifício. É importante lembrar que, se o custo do terreno incluir custos de desmontagens, remoção e restauração do local, essa porção do valor contábil do terreno é depreciada durante o período de benefícios obtidos ao incorrer nesses custos. Em alguns casos, o próprio terreno pode ter sua vida útil limitada, sendo depreciado de modo a refletir os benefícios a serem retirados dele. Como resultado do nosso estudo do CPC 04 e 27, a gente analisou a empresa Azul. A Azul é uma empresa fundada no ano de 2008 que atua no setor de transporte aéreo e abriu seu capital em bolsa no ano de 2017. Na data do seu IPO, a Azul lançou cerca de 96,2 milhões de ações na bolsa, ao valor de R$ 22,00. E hoje essas ações estão no número de 339 milhões de ações, no valor de R$ 43,00. Uma valorização de mais de 100% em 2 anos. A gente também pode ver que a Azul, ao longo desses anos, da sua atuação, de 2008 para cá, tem aumentado constantemente o seu market share, a sua parcela de participação no mercado. A gente pode ver aqui, nesses 2 gráficos sobre o market share de transporte aéreo no Brasil, que a Azul acumula hoje cerca de 18% do mercado, quando comparada às suas concorrentes, que são a Latam, que é proprietária da TAM, e a Smiles, que é proprietária da Gol. 2 players muito antigos nesse setor de transporte aéreo. O resultado dessa análise foi que a empresa não apresentou alguns itens referentes a
reversão de perda por desvalorização de ativos, alterações do valor contábil durante o período, ativos intangíveis reavaliados e ativos intangíveis oferecidos como garantia de obrigações. Ela também cumpriu parcialmente os itens sobre ativos intangíveis de vida útil indefinida, saldos de reavaliação dos ativos intangíveis, gastos com pesquisa e desenvolvimento, revisão da avaliação de vida útil indefinida também. E também não apresentou, não cumpriu os itens relativos à descrição do valor contábil e prazos remanescentes de amortização dos intangíveis, saldo da reavaliação dos intangíveis, ativos intangíveis adquiridos por meio de subvenção ou assistência governamental e saldo da reavaliação relacionada aos ativos intangíveis. No geral, a gente pode dizer que a empresa cumpriu a maior parte dos itens, mas os itens que foram mencionados aqui ou não foram apresentados, ou cumpridos parcialmente ou não cumpridos.